Olá, bem-vindo ao canal A Jornada, eu sou a Liu Moura. Esse vídeo não é uma previsão certa, assim, não deixa de ser também, mas não é previsão de signos dessa vez. Eu vim falar um pouquinho sobre a carta do carro, gente. Que pela numerologia, é a carta regente do ano de 2023, né? Porque 2 mais 2, 4, mais 3, 7, que dá o arcano carro. Lembrando que assim, gente, é um ano inteiro, né? Muito complicado um arcano representar 365 dias de várias pessoas, enfim. Então, não se prenda a previsões achando que é para você, assim, né? Mas eu estava pensando esses dias sobre a carta do carro, né? Para quem não conhece, essa daqui. Esse é no tarô Marcélia, esse é meu tarô pessoal. Não é o tarô costuma aparecer, o deck na verdade, né? O deck costuma aparecer aqui, é esse das bruxas modernas, né? Que ele é mais voltado do estilo H. Smith, que já é um tarô mais moderno, vamos colocar assim, um pouco entre aspas, né? Mas o Marcélia é uma versão bem mais antiga, enfim. Essa versão H. Smith, né, passou por algumas mudanças em algumas cartas, é quando os arcanos menores começam a ter representações humanas, enfim, histórias para outro vídeo. Mas sobre o carro, né, gente, o que eu queria, por que eu trouxe, assim, porque eu tava pensando, carro, como eu falei, arcano de número 7, certo? E antes do carro, porque eu sempre leio os arcanos maiores como uma historinha contínua. Para mim, o tarô ele é uma história em quadrinhos, assim, né? Que representa diversas fases da vida, assim. E na carta de número 6, que vem antes do carro, é a carta dos amantes ou dos enamorados, né? Que nesse meu deck aparece como amantes, mas ela também é chamada da carta dos enamorados. E aqui na carta dos amantes, ou a carta dos enamorados, o arcano de número 6, a gente fala sobre ficar dividido, né? Entre alguns caminhos, entre algumas escolhas. Né? Se você reparar aqui, principalmente no de Marcélia, essa pessoa tá aqui, tá, pra onde eu vou, né? E o Cupido aqui em cima, tentando ajudá-lo, enfim. E aí os amantes vêm falar disso, assim, de quando a gente tem que fazer alguma escolha, escolher por algum caminho e a gente fica sem saber qual caminho escolher e tudo mais, né? E vem até falar, olha, escolha de coração. Né, esse cupido para mim é bem essa representação, assim, de quando a gente tem que fazer uma escolha, não sabe por onde, e nesse caso a melhor escolha é a escolha de coração. E aí eu fiquei pensando que foi o arcano do ano passado, né? Eu fiquei pensando no contexto, principalmente aqui no Brasil, né? A gente teve uma eleição, uma das mais importantes aqui no Brasil, né? Então foi assim, entre algumas escolhas, para mim uma escolha muito que teve repercussão, né, e vão ter algumas repercussões aí nos próximos anos, mas assim, uma grande escolha e uma escolha muito importante que para nossa sorte deu tudo certo, na medida que podia dar, né, e enfim, e aí, né, a gente teve aqui que escolher um caminho ano passado, e aí vem o carro, né, gente, o carro para mim é esse momento aqui, você decidiu, você escolheu o seu caminho, né, fez essa escolha, agora é dar movimento, é seguir, já defini meu caminho, agora eu vou no meu caminho, assim, né? E aí a próxima carta, depois do carro, é a justiça, que vai ser o arcano regente do ano que vem, né? Que a justiça vai falar essa coisa de, bom, né? Agora você vai colher aquilo que você plantou ali atrás, mas isso é papo pro ano que vem, assim. E aí aqui no carro, então acredito que vai ser assim,
um ano de muito movimento, porque eu não sei para vocês, mas para mim 2022 demorou muito, ele agarrou, que assim, eu não aguentava, assim, comecei a contar meses, comecei a contar dias, comecei a contar minutos, né? Geralmente agosto já é um mês meio agarrado, mas assim, foi agosto agarrado, setembro que não passava, eu lembro que eu tava louca, assim, esperando chegar a segunda semana de outubro, que é a semana que a gente tem recesso nas escolas. E não chegava nunca, assim, foi um tormento. E geralmente esse segundo semestre passa super rapidinho, né? E 2022 não passava. Acredito que 2023 vai ser diferente, assim, vai ser um ano que vai passar muito rápido, com muitos movimentos, né? Muita coisa acontecendo. E se a gente pensa, né, nessa questão que eu comecei a falar de eleição, por exemplo, 1º de janeiro a gente teve uma posse de um presidente que foi assim, uma posse muito esperada e que se falava porque o ex-presidente não foi, né, passar a faixa e todo mundo naquela coisa e tudo mais e tal, e quem vai ser e como é que vai ser essa passada de faixa e tudo mais. Exatamente na semana seguinte, né, no domingo seguinte, a gente teve aquele ataque ali no mesmo local, né, assim, aquela depredação, enfim, aquele episódio horroroso da nossa história, aquela tentativa de golpe. Em uma semana, olha quanta coisa já aconteceu, né, assim, 2 eventos em questões, assim, 2 grandes eventos em questões da primeira semana de janeiro. Né? Que janeiro é o que, gente? Janeiro, geralmente as pessoas estão de férias, pensando em caipirinha, em cerveja, né? Com o pé ali na areia, e é isso. Não, e o Brasil já tá assim. Um domingo posse, outro domingo tentativa de golpe, e no meio é isso, a gente aí vivendo o mundo se acabando em chuva, né? Deslizamentos e enchentes e tal, e assim, tudo em um curto período, quanta coisa, né? Já aconteceu para um mês que costuma ser um mês relativamente que não acontece tantas coisas. As chuvas, infelizmente, né? É comum em janeiro, esse período de enchentes e tal. Mas ainda assim, olha quanta coisa aconteceu, né? Já tá só no começo de 2023. Então, assim, respirem. Aí, porque esse ano eu acredito que vai ser bem movimentado mesmo, assim, né? E aqui no carro, essa carta que vem falar de movimento, de estar, né, em movimento, assim, nesse tarô nem tanto, mas tem alguns decks que esses cavalos aqui estão cada um olhando para um lado, né? Aqui a gente tem as esfinges, no H. Smith também são 2 esfinges, cada um olhando para um lado, assim, né? Então, às vezes, essa coisa, um pouco de vários caminhos ainda, né? A gente tem várias possibilidades, vários caminhos a ser seguidos. Então, assim, mesmo quando a vida te der muitos caminhos, muito movimento, a ideia é que você permaneça aqui, ó, pleno, tranquilo, né? Uma galera vem falar até que essa pessoa que está aqui, na verdade, é o imperador, né? Arcano de número 4. O imperador, que é o arcano de número 4, é um sujeito que vem falar de estabilidade, que vem falar de estrutura. Então, a ideia é que você fique estável, que você permaneça, que se apegue à sua base de estabilidade e estrutura para poder lidar, né, com esses movimentos da vida, assim, não se perder, assim, sabe? Quando o carro desgovernar, você ter sabedoria e estabilidade, estrutura para conseguir estabilizar esse carro novamente. Eu costumo falar, quando sai o carro, de virar e falar assim, olha, pega as rédeas da sua vida, certo? Você escolheu o caminho, pega as rédeas e vai, assim. Porque aqui também tem uma coisa, só para voltar um pouco a essa estabilidade, né? Eu estava pensando em fazer esse vídeo, então eu estou pensando sobre o carro faz alguns dias, e aí me vem muito uma coisa que minha mãe me fala, de quando você for perceber que está sofrendo um acidente de carro, não se desespere, não grite, tenta firmar o corpo, né? Assim, se agarra no carro, firma seu corpo, em momento nenhum entre em desespero, porque o seu desespero só vai atrapalhar. Às vezes
quem está ali conduzindo, né, às vezes pode até voltar a perder um pouco a direção, mas voltar a ter o controle da direção. Só que se você desespera, as chances de você desesperar a pessoa que está dirigindo e aí ela perder totalmente o controle são muito maiores. Então, viu? Fica quieta, se firma, se agarra ali e é isso, assim. Porque é o melhor que você pode fazer para ajudar a pessoa que está conduzindo, né? Porque se você só entra em desespero, a pessoa vai desesperar e que vira um trem desgovernado mesmo, né? Então, é firmar, é procurar ter essa estabilidade aqui, né? Procurar ter essa estrutura para quando o carro às vezes sair ali um pouco, você se manter pleno e voltar à direção, né? Porque, como eu falei, é um ano que provavelmente vai ter muito movimento, muito movimento. Então, é a gente procurar ter essa estabilidade, ter essa estrutura e não perder a direção da vida, certo? Pessoalmente, é isso assim, né? Ajeita a coluna, procura sua estabilidade, procura seu eixo. Vai ser um ótimo ano para você colocar seus planos, movimentar aquilo que você quer, né? A vida, os movimentos externos vão estar acontecendo, então você se movimentar, você está com umas ideias aí, pensando há um tempo ali, né? Esse ano passado você ficou em dúvida em algumas coisas, surgiram algumas ideias, algumas possibilidades. Foi o ano para você escolher, e agora é isso, é escolher seu caminho, movimento. O carro também me remete muito a isso, sabe? Aquela frase que é caminhando que se faz o caminho, né? Então, porque às vezes a gente para muito nessa coisa de eu não sei por onde eu vou, eu não sei que caminho seguir, nananana. Vai, entendeu? Vai, escolhe um e vai. Não tem muito o que ficar pensando, não tem... O carro me remete muito assim, não existe caminho certo ou errado. Todo caminho ele vai ter suas vantagens e suas desvantagens, né? E aí, às vezes, é isso, vai caminhando e o caminho ele vai se fazendo também. Só que você ficar parado, não vai ter caminho a ser feito, né? Então, assim, outra coisa também é bom ter objetivo, sabe? Tenha seus objetivos definidos, assim. Aproveita agora janeiro, defina seus objetivos para você... Porque, às vezes, também, para você não ficar caminhando à toa, sabe? O carro também, às vezes, é uma coisa que me remete muito a Sagitário, assim, sabe? De lançar uma flecha e ir naquele sentido, para você não ficar que nem geminianos, assim, né? Que quer falar sobre tudo e vai sobre vários caminhos e fica uma coisa meio perdida. Não se perca nesses caminhos, né? Porque senão você fica... caminhando, gastando energia, gastando gasolina, gastando pneu, gastando tudo e não chega a lugar nenhum, né? Então, assim, tenha objetivos definidos, saiba onde você quer chegar em dezembro, sabe? Aproveita janeiro para entender onde você quer chegar. Se você tiver objetivos definidos esse ano, a vida vai te ajudar muito, assim, né? Enfim, as coisas vão estar muito favoráveis para que os movimentos aconteçam. Né? Então, assim, que se movimente, tem objetivos, para você também não ficar caminhando à toa aí. Tinha outra coisa que eu ia falar também. Sim. Outro ditado que essa carta me remete, de não colocar a carroça na frente dos burros. Porque um carro em alta velocidade, né, ele tende aí a desgovernar e a bater, enfim, né, acabar num acidente. Então, assim, cuidado também para você não entrar nessa coisa de muito movimento e acabar atropelando as coisas, né? Assim, é movimentar, mas é movimentar de uma forma segura, de uma forma cautelosa. Lembra aqui do imperador, né? Esse sujeito, ele tem sabedoria, ele tem estabilidade, ele tem estrutura. Não queira entrar nessa onda de querer atropelar as coisas, de querer fazer as coisas correndo e atropeladas, né? Porque você pode parar na primeira parede, ali no primeiro muro que você encontrar no meio do caminho, assim. Então, é isso, é movimentar, mas o movimento ele não precisa necessariamente ter muita velocidade. Até porque, né, você gasta toda a sua velocidade aqui, vai dar ali, você não vai conseguir manter esse ritmo, né? Então, é pensar que temos 12 meses aí pela frente de muito movimento, então também se poupar, movimentar sem precisar ser muito acelerado, mas se manter em movimento esse ano, eu acho que é uma
Ótima dica, certo? Acredito aí que vai ser um ano bem movimentado, assim, né? Já começou bem movimentado, eu espero que sejam movimentos bons, né? Não seja esses pesadelos aí que têm acontecido. E resumidamente eu acho que é isso, gente. Assim, espero que tenha feito sentido, que vocês gostem, tenham aproveitado as dicas. E vamos ver aí, né? Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. E um ótimo 2023 para todo mundo.